vai para uma parte importante, né? Que é a parte da bio, a bio do Instagram. É uma parte importantíssima também, porque é mais ou menos como se fosse o rodapé ali do seu livro e as pessoas vão ler ou não vão, vão ficar ou não vão, interessa para elas ou não interessa, tá? Então é mais ou menos isso. E é muita coisa para dizer em pouco espaço, né? Então a gente vai colocar uma estratégia aqui também para melhorar. Então, ó, a bio. Como criar uma bio que resuma essa... É importante você criar uma bio que resuma a sua expertise. Resuma um pouco do seu currículo. Resuma um pouco sobre você. A palavra do momento é palavras-chave. Quais são as suas palavras-chave? Se você fosse uma hashtag, qual hashtag você seria? Exemplo, eu seria a hashtag projetos sociais. Eu ia ser hashtag carreira feminina. Pense quais são essas suas hashtags. Até mesmo porque, depois, quando vocês forem produzir conteúdo, vai dar Ctrl+C, Ctrl+V na hashtag. E a hashtag realmente importa, tá? Porque a hashtag... Já ouviram falar do algoritmo, né? A hashtag é puro algoritmo. O algoritmo usa as hashtags para conduzir e enviar os conteúdos a pessoas com aquele interesse. Aquele interesse da hashtag. Então, usem as hashtags, tá? Não precisa colocar aquelas 20 milhões de hashtags. Uma ideia é você começar, tipo, bem grande, a hashtag macro, e aí você vai descendo, vai meio que nichando, tá? A Sara, números de hashtag. Não tem o número certo, né? Mas ali de 5 a 10 tá ótimo. 5 o ideal, sabe? Depende do conteúdo. Mas de 5 a 10. E pense que hashtag você seria, para vocês colocarem nas legendas dos conteúdos, né? E quando fala assim sobre criar uma promessa, a promessa é basicamente, a gente pode pensar quando você vende um produto ou um serviço, é a solução que você proporciona, a solução que você entrega na vida das pessoas através dos seus produtos, né? Só que como a gente está trabalhando uma marca pessoal, é mais interessante a gente pensar no sentido de qual é a missão, qual é a causa? Exemplo, a gente fez uma mentoria com a Stephanie, por exemplo, a gente estava conversando em relação à Saica. Ela disse: meu propósito é que todos os Saicas fechem, porque se os Saicas fecharem, significa que as crianças estão sendo protegidas a ponto de não precisarem ir para um serviço de acolhimento. Isso daria uma hashtag, a missão dela, porque o perfil dela é sobre Saicas, né? Talvez a Letícia não tenha se situado ainda, mas Saica é um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, né? O popular, mas erroneamente chamado como abrigos, onde estão crianças ali em momento transitório ou que realmente estão para adoção. Então, se as crianças estão lá, elas estão no último nível né? Chegaram no último nível de desproteção a ponto delas serem separadas. Então, isso é péssimo para uma criança chegar num Saica. É tipo chegar no pronto-socorro, acontecer uma coisa muito grave. Então, a ideia não é que mais Saicas se abram, mas sim que Saicas fechem, né? Porque isso significa que a proteção social básica está funcionando, enfim. Isso daria uma boa bio, uma boa promessa. Né? Então, basicamente, ela estaria dizendo que se você comprar um curso ou um produto ou passar uma mentoria com a Stephanie, isso também torna-se o seu propósito. Por que a assistente social do século XXI pegou tanto? Porque vem com um movimento. Eu quero ser diferente, eu penso diferente, eu quero coisas melhores, maiores, eu não quero concurso público, eu sou uma assistente social jovem. Eu lembro que o boom do movimento assistente social do século XXI foi quando eu fiz e isso funciona para vocês, tá? Quando eu fiz um conteúdo tipo carta aberta. Carta aberta às assistentes sociais do século XXI. E aí eu fui colocando lá o que eu achava, e no final, nós somos assistentes sociais e gostamos de funk, gostamos de cerveja, gostamos de sair com os amigos, mas também somos comprometidas com a justiça social. A gente entra na casa da Dona Maria, a gente toma café, mas a gente também sabe intervir nos problemas da comunidade. Isso é ser uma assistente social do século XXI. Bum, todo mundo assim, nossa, eu penso nisso. Então,
A promessa, no nosso caso, também pode ser um impacto social, tá? Então, pensar um pouco nisso na sua missão, ou quando a gente coloca também algo bem curtinho e aí coloca sobre o que a gente vai ensinar através de informações de áreas específicas. Então, por exemplo, quando você coloca lá, especialista em desacolhimento, por exemplo, especialistas em adoção, um exemplo. Pô, a pessoa já está sabendo que a Stephanie tem essa especialização, porque nem todo mundo que trabalha com criança e adolescente sabe sobre adoção, depende muito. Então, é meio como se você desse uma prévia. E lembra que a gente falou do que você é especialista? Então, isso também é importante, tá? Vocês pensarem nisso. No caso da Letícia, por exemplo, que é serviço e produto, é meio que a promessa. A gente tinha até falado anteriormente, né, sobre não só bater no ser acessível, não só produtos acessíveis e baratos. Isso é commodity, tipo, você pode comprar produtos acessíveis e baratos no shopping, que tem a loja lá de produtos a R$ 10. Mas qual que é o objetivo? E a gente tinha até pensado, né, sobre dar narrativas para os kits, né? Quando você terminou um relacionamento, vamos cuidar de você. Esse produtinho aqui primeiro, para, né, cuidar da pele que ressecou por conta do choro. Enfim, aquela coisa que a gente tinha falado. Então, qual é a promessa? De repente, né, estar com as mulheres em todos os momentos, cuidando da sua beleza, entende? Tipo, isso seria mais ou menos a promessa. E ainda de maneira acessível. Eu acho que até para você, Letícia, como você trabalha com produtos, pensar muito, tipo assim, e produtos acessíveis, né? Dar uma jogada no sentido que você precisa, né? Que a mulher precisa. É importante para a mulher ter aquele produto, ter aquela experiência para que ela supere aquela situação e que aquele dinheiro investido vai ser um dinheiro bem investido, né? Em relação a. Enfim, tem uma narrativa emocional que você tem que trabalhar, né? Que é um pouco sobre isso, assim, que a gente pode colocar na nossa bio, tá? O desafio vai ser a gente deixar isso curto e impactante, mas a gente tem estratégias. Você também consegue fazer um resumo das suas competências. É claro, você não vai colocar o seu currículo, né? Como ao contrário do LinkedIn. Não sei se vocês já perceberam, mas o título do LinkedIn é tipo palavras-chave. Então, sei lá, terceiro setor, ou empresas, ou impacto, ou crédito de carbono, blá, 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 enfim, sustentabilidade. É como se fosse palavras-chave mesmo. Aqui na link do Instagram, no bio do Instagram, você pode colocar, tipo, um especialista em saúde pública com 5 anos de experiência. Sei lá, você pode. Porque aqui, amigas, lembra, sempre bom lembrar, tá? Vocês precisam se autopromover. Vocês são as personagens mais incríveis do mundo neste momento. Vocês precisam pegar aí toda essa autoestima e colocar no perfil de vocês, tá bom? Então, a gente falou um pouco sobre missão e propósito, também vocês podem colocar sobre isso. Dando uma prévia do que as pessoas vão encontrar no seu perfil, a gente também deu uma pincelada sobre isso. E a virada de chave aqui, como que eu transformo isso em apenas 150 caracteres, né? Que é o que cabe na bio. Deixe o mais assertivo possível, joga lá no chat GPT. Vou clicar aqui no chat GPT. Alguém quer colocar, de repente, aqui um exemplo de bio para a gente usar no chat GPT? Querem colocar algum exemplo aqui no chat que a gente já faz um exemplo em tempo real? Só uma sugestão, tá? Vocês acham uma boa ou não? Não tem problema se vocês não quiserem. Aqui vai ficar um exemplo real, né? Eu sou backing vocal, né? Aí eu só coloco isso agora lá no meu, como não uso como assistente social ainda, aí eu coloco lá uma frase que eu me identifico muito, que é eu carrego a glória e a dor de viver do meu jeito.
E backing vocal, Marília e Breno. Só isso. Ah, eu vi aqui, peguei no seu Instagram. Vamos usar? Mas pausa pro adendo aqui, rapidinho, Sara. Ah, Eu tô usando aqui as dicas do curso, você não tá sabendo quanto que eu tô vendendo, filha. olha, é sobre. Já conte mais. Eu usei as dicas pra falar sobre o trabalho da minha irmã dos doces, né? Menina do céu, não tô dando conta. Vamos aplaudir. É sobre, é sobre. Ah, eu já quero um doce, viu? Volta aqui para minha Sério. casa. Pessoas que eu não via, tipo, meninas da faculdade, que eu não via de 2019, eu fui encontrar esses dias, postando dos doces. Arrumada, bonita. Falei, gente, uma vendedora dessa, de sucesso, bonita, arrumada, assim, com a unha feita. Acabou. Maravilhosa. Encomendas, encomendas. O pessoal tá, tipo, nossa, tá muito divertido. Tô amando demais. Ah, que maravilhoso, é sobre isso. E é muito isso, assim, à medida em que a gente aplica, é isso, tem que aplicar, né? Não tem como a gente só ficar sobrecarregada de conteúdo e não aplicar nada. Às vezes a gente não consegue aplicar tudo, mas alguma coisa, pelo menos. Sempre quando eu saio de um curso, foi bom adendo. Eu falo assim, cara, aprendi muita coisa, mas três coisas eu tenho que aplicar, três coisas. Ou um livro, sabe? Pelo mínimo três coisas. Então, parabéns, Adélia, maravilhosa. Vamos Veio em espécie. ver sobre. Adorei. Ó, é aqui, por exemplo, vamos usar um exemplo da Adélia e pensar juntas, né? É, aqui peguei um. Ó, então a gente lembra, amigas, o chat GPT, assim como a vida e o trabalho, é tudo depende se você souber fazer a pergunta certa. Às vezes a gente não recebe a resposta que a gente precisa porque a gente não fez a pergunta certa, né? O mundo é dos perguntadores. Então, olha só, aqui tudo depende da pergunta. Então, vamos colocar assim, ó, chat. A Adele é uma assistente social muito autêntica a ponto de ser cantora. Ela é bem diferente. Não, eu quero dizer que. Vamos pensar aqui juntas. Quero dizer que você não é. Porque a gente tá pegando um pouquinho também aqui do assistente social, né? Então, que você é um assistente social fora da caixa, entendeu? Ó, ela é uma assistente social fora da caixa. E a gente tinha falado sobre você. As pessoas falarem que você consegue dar conta, né, da vida e tal, e ainda assim conseguir ter tempo para poder fazer as suas coisas. Assim, ó, ela é admirada por conseguir dar conta casa, da família e ainda assim se divertir. Queremos que isso se torne um movimento de mulheres que se inspirem na Adele. Atualmente, ela vende doces. Aí a gente tem que pensar doces. Tá. Vamos pensar. Atualmente. Artesanais? Artesanal? Deu certo. Isso. Eu quero, tipo assim, ter artesanais. Tipo, doces maravilhosos, doces incríveis. Doces artesanais e muito gostosos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá, vamos. Calma, tô viajando também, vai. Doces artesanais. A bio atual, além disso, não, já falei, queremos que ela se torne uma mulher que se inspire na Adele. Tá, a bio do Instagram dela, atualmente, é esse abaixo.
Esse abaixa. Com base, agora, com base no que eu te disse a respeito e no que ela tem atualmente na bio, crie uma outra bio para que ela comece sua marca pessoal no Instagram. Vamos ver. Olha, eu adorei isso. Voz ativa para mulheres reais. Porque envolve canto, envolve voz. Não, adorei isso. E voz ativa envolve empoderamento, mulheres que falam, e entra muito naquilo que você falou que você fala mesmo, se posiciona. Adorei. Aí você vai, tipo, testando. Ó, quem ainda colocou aqui, ó. Claro, vamos criar uma bio que mostre a autenticidade da Adele, conectando sua vida como uma mulher multifacetada com o que ela oferece. A ideia da bio é refletir sua identidade fora da caixa e capacidade de equilibrar diferentes papéis. E o seu talento em transformar desafios em doçura. Adorei! Amei, copia para mim, por favor, e manda no grupo para eu, no meu PV, para eu já atualizar lá, assim, ó, loucamente. Já adorei. Eu gostei muito dessa questão, mandando aqui. Gostei Tá, muito dessa questão de você ser uma voz ativa, porque tem tudo a ver com empoderamento feminino, tudo a ver. E esses aqui, transformando desafios em doçura. Meu, olha a ideia que eu tive de você dar nomes para os produtos, igual um pouco parecido com a Letícia. A gente não tinha falado que quando a mulher tá, sei lá, terminou um relacionamento, ela vai comprar um kit de skincare para ela viver essa experiência. Então, a mesma coisa da Adele, sei lá, primeiro dia de menstruação, esse doce aqui é para você. Aí já começa a narrativa, porque aí começa a voz ativa da mulher feminina. Amiga, adorei essa ideia. Perfeito, perfeito. Nossa, E olha, maravilha. mais uma ideia que eu tive aqui. A questão, vamos pensar. Empreendedorismo feminino, geração de renda, né? Equidade de gênero, assistente social. Qual é uma das principais habilidades, né? Não seria essa palavra, mas pode ser habilidades também, que muitas mulheres assistidas pelas políticas de assistência social, por exemplo, têm. Normalmente é habilidade do cuidado, né? Com crianças, com idosos, habilidade de cozinhar. Então, imagina, né? Você que faz os doces com a sua irmã, tem a receita, tá, enfim, crescendo agora. Imagina um projeto que ensine, né, outras mulheres a também fazerem os doces, ou de repente os seus próprios doces, ajudar as mulheres a expandirem essa marca. Eu lembro muito, já passo a palavra só para não perder, eu lembro muito de um exemplo de mulheres que faziam sabão caseiro, ou sabão com aquele óleo, né? O resto do óleo. Depois descobriram, essas mulheres, né? Foi no CRAS, onde eu atuava. Elas faziam, só que, tipo, isso não tinha entrado numa pauta. E elas moravam no mesmo território, e elas, ambas, né? Não todas, mas uma grande maioria, viviam situação de violência. Então, elas fazerem a mesma atividade, gerar renda, foi perfeito, assim. Então, tipo, sei lá, pega esse insight para poder pensar também alguma coisa no sentido de você elaborar um projeto, ou, sei lá, com essa narrativa, né, de ensinar, transformando desafios em doçura. E são mulheres em situação de vulnerabilidade, que através do projeto da Adele, junto com a irmã dela, aprenderam uma técnica de produção de doces, que tem uma marca muito legal, que, enfim, aí as coisas vão acontecendo. E eu sei que você é uma pessoa que pega e executa, entendeu? Então, por isso que eu faço questão de compartilhar, porque, sei lá, já me veio aqui, entendeu? Já gostei dessa ideia. E aí, imagina para os consumidores comprarem, que é um pouco parecido também em relação à Letícia, assim, mas os consumidores comprarem
os doces, porque sabem que o projeto apoia mulheres, então parte dos doces vão para o projeto, aí já é responsabilidade social. Entendeu? Pega essa visão. Aí já é o quê? Eu sei que você é bem dessas, vai lá, bate na porta do Sebrae, olha, Sebrae, tô com uma ideia, entendeu? Faz parcerias, normalmente precisa de um lugar para poder ensinar, né? Ou como faz o doce ali, tipo uma cozinha. Eu tenho uma ideia, eu sou assistente social, eu tenho método. Tem que dar carteirada por ser assistente social nessas horas. Eu adoro dar carteirada quando eu preciso, que eu sou assistente social.